Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Te louvamos, Senhor, porque Tu és fiel, Senhor. Te louvamos, Pai amado, porque Tu és santo, 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 Pai amado. Senhor, obrigado. Obrigado por ouvir oração de pecadores, Pai amado, como nós. Pecadores falhos, Senhor, que precisam da Tua graça, precisam do Teu amor, precisam da Tua misericórdia, Senhor. Porque se não fosse Tua misericórdia, Pai, já seríamos consumidos há muito tempo, meu Deus. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui para Te cultuar, para Te adorar, Senhor, para dizer o quanto Tu és grande, o quanto Tu és maravilhoso, Senhor, o quanto Tu faz maravilhas em nossas vidas, maravilhas que não merecemos, Pai amado, porque somos falhos, pecadores. Muitas vezes, Senhor, Te deixamos de lado. Muitas vezes, Senhor, adoramos os nossos próprios desejos, Pai amado. Muitas vezes queremos andar sozinhos, Pai. E isso não dá certo, porque nós somos totalmente, Senhor, dependentes de Ti. Dependentes da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, porque se não fosse o Teu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz por nós, Pai, ainda estaríamos condenados, Pai. Condenados, escravizados em nossos pecados, Pai. Mas graças ao Teu Filho Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por nós, Pai amado, injustamente, Senhor, porque éramos nós para estar ali, Pai, mas Ele comprou Ele nos comprou, Pai amado, com o Seu próprio sangue. Se fez sacrifício por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque a cada dia que estamos aqui é um milagre que o Senhor faz em nós, Pai amado. Obrigado pela Tua bondade conosco, Senhor. E por esse devocional que vamos fazer agora, Senhor. Peço, Pai, que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, compreensão, Pai amado. Senhor, eu Te agradeço também por nos usar, Senhor, para falar do Teu Evangelho através da internet, Senhor. E que Te pedimos, Senhor, que mais e mais pessoas sejam alcançadas, Pai. Que façam de Ti o único Deus da vida delas, para a honra e glória do Teu nome. Assim que eu Te oro e Te agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. Vinte e 24 de janeiro. E o devocional de hoje é referente a Salmo 91. Se você está com sua Bíblia aí, acompanhe comigo esses salmos, por favor.
Abra sua Bíblia em Salmo 91. Versículo 3. Mas nós vamos ler o Salmo todo, que vai do versículo 1 ao 16, tá bom? Salmo 91, que diz assim: Deus, o nosso protetor. Uma introdução desse salmo diz: Salmo de sabedoria, escrito por alguém que confia na proteção divina. O salmo termina com uma declaração em que Deus confirma o seu propósito de cuidar das pessoas que pertencem a Ele. E o salmo inicia assim: a pessoa que procura segurança do Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: Ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você, para protegê-lo onde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: Eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei, e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Amém. E o versículo em destaque do Salmo 91 é o versículo 3, que diz assim: Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre esse versículo. Deus liberta seu povo do laço do passarinheiro em 2 sentidos.
os livra dele e os tira dele. Primeiro, ele os liberta do laço. Não os permite que entrem nele. E em segundo lugar, se forem pegos ali, ele os tira dele. A primeira promessa é a mais preciosa para alguns. A segunda é melhor para outros. Ele livrará do laço. Como? Um problema é, muitas vezes, o meio que Deus nos liberta. Um problema é, muitas vezes, o meio que Deus nos liberta. Ele sabe que nosso desvio logo resultará em nossa distração, e em sua misericórdia ele nos envia a vara. Dizemos: Senhor, por que isso? Sem saber que o problema foi o meio de nos libertar de um mal muito pior. Muitos têm sido salvos da ruína por suas tristezas e cruzes. Estes afastaram os pássaros das sedes. Em outros momentos, Deus mantém seu povo fora do laço do passarinheiro, dando-lhes grande força espiritual, de modo que, quando são tentados a fazer o mal, dizem: Como posso fazer essa grande maldade e pecar contra Deus? Mas que bênção será se o cristão, numa hora ruim, for capturado na rede e ainda assim Deus o tirar dela. Ó desviado, você pode ser abatido, mas não se desespere. Embora você tenha andado errante, ouça seu Redentor dizer: Volte, filho desviado. Terei misericórdia de você. Mas você diz que não pode voltar, pois é um prisioneiro. Então, escute a promessa, pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Você já foi liberto de todo o mal em que caiu. E embora nunca deixe de se arrepender de seus caminhos, aquele que o amou nunca o rejeitará. Amém. Ele o receberá e lhe dará júbilo e alegria. Que seus ossos quebrados possam regozijar-se. Nenhum pássaro do paraíso deve morrer na rede do passarinheiro. Amém. Vamos continuar a leitura em Salmos. Salmos número 74. Deus lembra do teu povo. Uma introdução desse salmo diz assim: Salmo de súplica, referência Salmo 3, versículo 1. Do povo de Israel, referência Salmo 44. Os inimigos invadiram o país e destruíram o templo. Versículos 3 a 7 do Salmo 74. E outros lugares de adoração. Versículo 8 do Salmo 74. Os israelitas sentem que Deus os abandonou completamente
e não há ninguém que lhes anuncie mensagens divinas. Versículo 9, do Salmo 74. Por isso, eles pedem a Deus que os venha salvar. Versículos 20 a 23. Este salmo lembra os tempos quando os babilônios, em 587 a.C., tomaram Jerusalém e destruíram o templo. E os salmos iniciam assim. Poesia de Asaf. Ó Deus, por que nos abandonaste? Por que nos abandonaste para sempre? Por que estás irado com as ovelhas do teu rebanho? Lembra do teu povo, que há tanto tempo escolheste para ser teu, e que livraste da escravidão, para ser a tua própria gente. Lembra do Monte Sião, onde moraste. Vem e anda sobre estas ruínas sem fim. Os nossos inimigos destruíram tudo o que estava no templo. No teu templo, os teus inimigos gritaram de alegria. E ali puseram as suas bandeiras, como sinal de vitória. Eles pareciam lenhadores, cortando árvores com seus machados. Com seus machados e marretas, destruíram todos os enfeites de madeira. Arrastaram e incendiaram o teu templo. Profanaram o lugar onde és adorado. Eles resolveram nos esmagar completamente. Queimaram todos os lugares santos da terra de Israel. Já não temos os milagres que esperávamos. Não há mais profetas. E ninguém sabe quanto tempo isso vai durar. Ó Deus, até quando os nossos inimigos vão zombar de nós? Será que eles vão te insultar para sempre? Por que não quiseste nos ajudar? Por que ficas de braços cruzados? Mas tu, ó Deus, tens sido o nosso rei desde o princípio e nos salvaste muitas vezes. Com o teu grande poder, dividiste o mar e esmagaste a cabeça dos monstros marinhos. Esmagaste as cabeças do monstro Leviatã e deste o seu corpo para os animais do deserto comerem. Fizeste com que corresse fontes e riachos, e secaste grandes rios. Criaste o dia e a noite, puseste o sol, a lua e as estrelas nos seus lugares. Marcaste os limites da terra, e fizeste o verão e o inverno. Ó Senhor Deus, lembra que os teus inimigos zombam de ti. Lembra que eles não têm juízo e xingam o teu nome. Não entregues o teu povo explorado aos seus inimigos cruéis. Não esqueças para sempre do teu povo perseguido. Lembra da aliança que fizeste, pois há violência em cada canto escuro do país. Não deixes que os perseguidos sejam humilhados, mas permite que os pobres
e os necessitados te louvem. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra que gente sem juízo zomba de ti o dia todo. Não esqueças os gritos de raiva dos teus inimigos, nem do barulho constante dos teus adversários. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 74. Salmo 74, título hebraico. Referência Salmo 50. Salmo 74, versículo 1. Ovelhas do teu rebanho. Referências: Salmo 23, versículo 1. Salmo 79, versículo 13. Salmo 95, versículo 7. E Salmo 100, versículo 3. Salmo 74, versículo 2. Escravidão no Egito. Referência a Êxodo, capítulo 13, versículo 16. Monte Sião. Referência: Salmo 2, versículo 6. Salmo 74, versículo 3. Ruínas sem fim. Na cidade de Jerusalém e no templo. Salmo 74, versículo 4. Teus inimigos. Referência: Salmo 3, versículo 6. Bandeiras ou bandeiras militares ou estandartes usados na adoração de deuses pagãos. Essas bandeiras profanavam o lugar de adoração. Versículo 7 do Salmo 74. Salmo 74, versículo 6. Enfeites de madeira. Referência: 1 Reis, capítulo 6, versículos 15 a 36. Salmo 74, versículo 7. Incendiaram. Nebuzaradã, comandante do exército babilônio, ordenou a destruição do templo. Referências: 2 Reis, capítulo 25, versículos de 8 a 15, e Isaías, capítulo 64, versículo 10. Salmo 74, versículo 9. Milagres. O texto hebraico traz sinais. Isso pode se referir a milagres que eram prova da presença de Deus, ou então a bandeira militares, ou a estandartes religiosos de Israel. Versículo 4 do Salmo 74. Profetas. Para o povo de Israel, uma das piores desgraças era não haver profetas que anunciavam as mensagens de Deus. Referências: 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, Lamentações, capítulo 2, versículo 9, e Amós, capítulo 8, versículos de 11 a 12. Salmo 74, versículo 11. Por que ficas de braços cruzados? O texto hebraico não é claro e as traduções variam. Salmo 74, versículo 12. Deus, nosso Rei. Referência: Salmo 3, versículo 4.
E Salmo 93, versículo 1. Salmo 74, versículo 13. Dividiste o mar. É bem provável que esse mar seja o mar profundo que Deus dominou e cujas águas ele separou no momento da criação. Referência: Gênesis, capítulo 1, versículo. Eu tirei o óculos porque tá um pouco embaçado. Mas voltando. Gênesis, capítulo 1, versículos 2, 6 e 7. Jó, capítulo 9, versículo 8. Salmos 89, versículo 9. Salmos 93, versículo 3. Salmo 104, versículos de 6 a 9. E Salmo 148, versículo 7. Outros acham que este versículo se refere ao Mar Vermelho, cujas águas Deus dividiu para dar passagem aos israelitas. Referências: Êxodo, capítulo 14, versículo 21, Isaías, capítulo 51, versículos de 9 a 10. Esmagaste as cabeças dos monstros marinhos. O salmista usa histórias que outros povos antigos conheciam sobre a criação, nas quais se falava sobre a vitória de um Deus sobre um monstro, no momento da criação. O que ele está querendo dizer é isto. No começo, Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus criou o mundo e pôs fim à desordem que reinava antes da criação. Salmo 74, versículo 14. Leviatã. Assim como monstros marinhos, versículo 13 do Salmo 74, também este era visto como um monstro que representava as forças da desordem e do mal. Referências: Jó, capítulo 3, versículo 8, Salmos 104, versículo 26, e Isaías, capítulo 27, versículo 1. Salmo 74, versículo 15. Fontes e riachos. Este versículo pode referir-se à criação, versículo 16, ou a acontecimentos da viagem do povo pelo deserto. Referências: Êxodo, capítulo 17, versículo 6, Números, capítulo 20, versículos 7 a 11, Josué, capítulo 3, versículos 14 a 17, e Josué, capítulo 4, versículo 23. Salmo 74, versículo 16. Criaste o dia e a noite. Referência: Salmo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 3 e 14 a 18. Versículos 14 a 18 também. O sol,
a lua. Referências: Salmo 104, versículo 19 e Salmo 136, versículos de 7 a 9. Salmo 74, versículo 18. Ó Senhor Deus, lembra, o salmista pede a Deus que leve o povo de Israel, que livre o povo de Israel de seus inimigos. Salmo 74, versículo 21. Perseguidos, pobres. Referência: Salmo 9, versículo 9. E por fim, Salmo 74, versículo 22. A tua casa, a tua causa, a causa de Deus é ao mesmo tempo a causa do povo de Israel, que está sendo perseguido por inimigos. Referências: Salmo 35, versículo 22 a 23 e Salmo 43, versículo 1. E é isso, gente. Salmos de número 74. Que Deus os abençoe.